Em direto encontra-se a bastonária da Ordem dos Advogados, Celisa Deus Lima. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Sr. Jornalista. Qual é a posição da Ordem face à situação política do país e também desta figura da Procuradora da República? Portanto, o Conselho Superior da Ordem dos Advogados reuniu-se hoje para analisar não só a atual polémica à volta da nomeação da Sra. Procuradora-Geral da República, mas também para fazer uma análise da situação atual sobre a nossa justiça. E o que o Conselho mais constatou é que, e tomou conhecimento de algumas situações preocupantes, sobretudo a atuação do Supremo Tribunal de Justiça, dos nossos tribunais, e porque tem havido uma usurpação de competências executivas por parte do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, quem conduz a política de justiça é o Governo através do Ministério da Justiça. E constatamos que pelo facto dos últimos governos, e são vários, não terem assumido as suas competências nesta matéria, portanto, deixaram espaço para que o Supremo Tribunal de Justiça entendesse que tem competências, nomeadamente para pedir bolsas, para negociar formação para os senhores magistrados, para assinarem protocolos e acordos para a instalação de centros de formação. Repare, é necessário que se diga que os juízes são para dizer direito. No Estado de Direito Democrático há uma clara separação entre o Executivo e o Judicial. Portanto, os juízes devem estar nos seus gabinetes a dizer direito, em nome do povo, e não estarem a viajar, a gastar o dinheiro do erário público, a representar os tribunais e o Estado, porque os juízes do Supremo Tribunal, alguns, pelo menos, vão negociar bolsas, vão assinar protocolos. Isto não é competência do Supremo Tribunal de Justiça. E qual será a saída para essa questão, para a Ordem dos Advogados? Não, a saída é só uma. É que o Ministério da Justiça tem que assumir as suas competências nesta matéria e dizer aos senhores juízes que eles têm que viajar menos e têm que se sentar nas suas cadeiras, nos tribunais, nos seus gabinetes e dizerem direito, com recato, com isenção, com imparcialidade, porque é isso que se espera dos senhores magistrados. Os magistrados não podem estar lá fora a negociar, seja lá o que for, a pedir, seja lá o que for, porque isto é perigoso. Isto não é bom para a democracia, não é bom para a nossa justiça. E para só essa questão sobre o Estado da Justiça foi só essa questão ou uma outra questão? E não só, mas para além desta, esta é uma constatação, porque de facto estamos perante um governo dos juízes. É que em matéria de justiça, quem tem definido a política de justiça não é o Ministério da Justiça, é o governo. E portanto, o Ministério da Justiça tem que assumir efetivamente as suas competências e pôr cobro a toda esta situação. Os senhores juízes têm que saber efetivamente quais são as suas competências, que é dizer direito com independência, com imparcialidade e com isenção e, portanto, deixarem a condução da política de justiça para o Governo. É o que se espera. Outra questão que disse que ficou analisada nesta reunião, a questão da nova Procuradora da República. A posição com certeza, mas ainda no âmbito da análise da situação da Justiça, o Governo, o Conselho Superior da Ordem dos Advogados reafirma a sua posição quanto à questão da inspeção dos magistrados, quer dos magistrados judiciais, quer dos magistrados do Ministério Público e dos funcionários. Não é possível que se queira credibilizar a nossa justiça, que se queira reformar a justiça sem que haja a inspeção dos senhores magistrados. E permita-me que a esse respeito eu leia um pequeno trecho, e é de uma juíza portuguesa que diz o seguinte: num Estado de direito democrático, as decisões dos tribunais obrigam não só por via da sua força institucional, como decisões judiciais que são emanadas de órgãos de soberania, mas também por força do seu poder de convicção e pela autoridade técnico-científica que encerram na sua motivação ou fundamentação. A independência dos juízes não constitui, porém, um apanágio pessoal dos magistrados, mas antes uma garantia dos cidadãos, por forma a evitar que os julgadores estejam dependentes quer do poder político, quer dos superiores hierárquicos,
quer até dos seus próprios pares, na soberana função de julgar. É, porém, assente que tal independência não pode servir de base a atos de verdadeiro arbítrio por parte dos julgadores, suscetíveis de colocar em risco a própria dignidade institucional da justiça. A inspeção judicial serve precisamente para evitar os arbítrios do julgador e assegurar que a sua atuação se pauta por critérios de legalidade, objetividade, isenção e imparcialidade. Isto, a doutora Maria José Machado. Portanto, isto é um recado? Dito... Isto é um recado? Isto não é um recado. Os senhores magistrados saberão, e bem, porque isto são palavras de uma magistrada que entende, de facto, a importância da inspeção judicial para um sistema democrático, porque os tribunais asseguram, são o garante do Estado de Direito Democrático. Repare que sobre essa matéria, dá-me licença que sobre essa matéria eu queria só dizer o seguinte, mas por que cargas d'água os senhores magistrados não haveriam de ser inspecionados? O Presidente da República é um órgão de soberania, é fiscalizado. O Governo é fiscalizado. Porque só os tribunais, os juízes concretamente, é que não são fiscalizados. Porque todos os outros órgãos de soberania existem mecanismos de fiscalização e controle da sua atuação. E no caso dos juízes, esse mecanismo de fiscalização é precisamente a inspeção judicial. O que a ordem exige é que, de facto, haja uma inspeção séria, uma inspeção credível. A nível de São Tomé ou a nível... Uma inspeção, ou para não temos, alguns, a inspeção é feita, a inspeção é uma área de especialidade que deve ser feita por magistrados formados nessa área, devidamente preparados. Isso tem nesse São sentido? Tomé não tem magistrados com preparação para fazer inspeção. E a ordem, por várias vezes já o disse, que devemos recorrer a magistrados da CPLP com competência reconhecida, eventualmente magistrados jubilados, para virem cá fazer a inspeção, sabermos quem está a agir de acordo com a lei e a cumprir as regras para dizer direito e quem não está, formar os nossos magistrados para que eles futuramente possam fazer a inspeção. Mas como está, não pode continuar. Então, vamos para outro tema, né, que é da análise da ordem de advogado. Portanto, a ordem reuniu-se, o Conselho Superior também apreciou a polémica à volta da nomeação da nova Procuradora-Geral da República. E, portanto, a ordem, na linha do que tem sido a sua atuação e na linha do que têm sido os seus princípios, quer a nível da defesa do Estado de Direito Democrático e quer na defesa dos direitos, liberdades e garantias no âmbito das suas funções, entende que o perfil da nova Procuradora-Geral da República, que todos sabemos que é alguém que veio das fileiras de um partido político, que foi deputada, que é membro do Conselho de Estado, foi candidata a Presidente da República nas últimas eleições. Portanto, este perfil não é compatível com o perfil que se exige para uma Procuradora-Geral da República. Porque, repare, o Ministério Público é defensor da legalidade e a Procuradora-Geral da República, enquanto representante máximo da instituição, portanto, deve prosseguir, deve exercer as suas competências com total isenção, imparcialidade e, acima de tudo, deve ter legitimidade para o fazer. Repare, nós entendemos que há alguma promiscuidade entre o político e o judicial. E, portanto, no Estado de Direito Democrático há uma clara separação entre o poder político e o poder judicial e, normalmente, para o exercício dessas funções, o que se espera é, de facto, o perfil de alguém que não possa ser conotado politicamente. Não que a senhora Procuradora-Geral da República não tenha competências, antes pelo contrário, é alguém que conhece bem a justiça e não está em causa a sua competência. Mas o que se espera é que, de facto, na sua atuação não se possam levantar suspeitas, porque o Ministério Público, no âmbito do processo penal, ele rege-se pelo princípio
da legalidade da iniciativa. Isto quer dizer que o Ministério Público, perante as denúncias que são feitas de crimes, ele deve investigar todo e qualquer crime e pautar-se por critérios de legalidade e de interesse público e não por critérios de oportunidade, de conveniência ou até critérios políticos. Então, mas na nomeação, qualquer tipo de procurador é nomeado através de proposta do governo. De qualquer forma, existe ali alguma influência do governo nessa matéria. Portanto, se o governo é que faz a proposta à Presidente da República para a nomeação. Portanto, obviamente que de acordo com a lei isto se processa desta maneira, como diz o senhor jornalista, mas óbvio que a posição da Ordem é que de facto perante este quadro, o nome da própria instituição poderá ficar eventualmente afetado, porque, repare, o Ministério Público, ao investigar, ao perseguir o interesse público e ao investigar os crimes e as denúncias que recebe, terá necessidade, eventualmente, de investigar os políticos, investigar uma série de crimes. Crimes contra a corrupção. A corrupção, o branqueamento, entre outros. E, portanto, sobretudo a corrupção, nos nossos dias tem-se associado imenso a imagem dos políticos à corrupção. Imaginemos, por exemplo, não quer dizer que seria esta a atuação da Sra. Procuradora-Geral da República, mas perante uma situação em que houvesse a necessidade de se investigar um político, isto poderia criar alguma suspeição à volta do papel do Ministério Público, da atuação da própria instituição e eventualmente dizer-se que a instituição não perseguiu A, o B ou C por ser político, por estar ligado a este ou aquele partido. E no âmbito da reforma e da credibilização do próprio sistema de justiça, que é o que se pretende, e a Ordem acredita que é também uma das bandeiras deste governo, e portanto todos nós acreditamos, e aliás não temos outra saída, portanto, ou de facto credibilizamos a justiça de uma vez por todas, ou então não iremos a lado nenhum. Portanto, no âmbito da reforma de justiça, não é compatível, portanto, este perfil não é compatível com a ideia de credibilidade, com a ideia de isenção, de imparcialidade e de objetividade que se espera do próprio Ministério Público. E o que nós não gostaríamos é que, de facto, a instituição como tal saísse fragilizada no meio de todo este processo. Nós sabemos que a nova Procuradora da República defendeu a transparência, isenção, imparcialidade e prestação de contas. O que acha de ver nessas palavras? Não vou pôr em causa as palavras da Sra. Procuradora-Geral da República. Acredito que ela, de facto, queira prosseguir esses objetivos. E isto não está em causa. A questão que se coloca é que, perante este quadro que eu tracei, estes objetivos, mesmo que fossem cumpridos, haveria sempre um clima de suspeição à volta deles e se, de facto, ela estaria, efetivamente, a prossegui-los. Daí que é necessário uma clarificação e uma transparência no âmbito da nossa justiça. Já temos vindo a denunciar muitas situações e queremos que, de facto, uma das questões que tem a ver com a reforma da justiça é precisamente a moralização e a credibilização, quer das instituições de justiça, quer a credibilidade dos próprios atores judiciais, os magistrados, quer do Ministério Público, quer dos tribunais e dos advogados. Portanto, nós não estamos à margem desta ideia de credibilidade que se deve incutir no âmbito da reforma, porque já não é o clima de suspeição que anda à volta da justiça, já não é compatível, já não podemos continuar com o permanente clima de suspeição que se vive. Mas qual será a saída, nesse caso, para a Ordem? Portanto, a Ordem entende que seria, e isto o Conselho Superior a reuniu, entende que seria aconselhável